Olá, Degustar a Vida, Centro de Nutrição Infantil. Nós estamos com a assistente social, Mirna Utzig. E o tema da nossa semana é Centro de Nutrição Infantil. Já voltamos. Vamos lá? Degustar a vida, desnutrição. Qual que é o Centro de Nutrição Infantil? Isso. Qual que é a importância do Centro de Nutrição Infantil? Inúmeras, né? Inúmeras, Marcela. Hoje o Centro de Nutrição Infantil, comemorando aí 20 anos de existência em setembro, já tratou de milhares, nós podemos falar milhares de crianças com distúrbios nutricionais que vão desde desnutrição, doença celíaca, intolerâncias à lactose, a diversos tipos de alimentos, então alergias. Todos os tipos de distúrbios nutricionais, então. Isso. Não quer dizer só desnutrição. Não, porque acontece o seguinte, quando o centro surgiu, existia muita desnutrição infantil. Antigamente. É bom que você conta a história de onde surgiu essa linda ideia. Há 20 anos atrás, quando a Santa Casa de Foz do Iguaçu era o único hospital que atendia pelo SUS a região toda. Então lá existia muita gente doente, muitas crianças. O que acontecia? As crianças iam internadas com determinadas patologias, se recuperavam, era tratado aquela patologia, a criança ia para casa, não dava uma semana ela retornava. Aí houve um grupo de voluntários, de médicos e de pessoas da sociedade que frequentavam a Santa Casa que observaram que era alguma coisa a mais, não era uma patologia, não era uma pneumonia. Existia alguma coisa a mais por trás. E elas foram ver, era fome, era desnutrição. Então criou-se o centro fome oculta, exatamente. Criou-se o Centro de Nutrição Infantil para tratar depois que saía da Santa Casa. Como se fosse um apoio. Uma continuidade do tratamento. Né? Então, as crianças saíam da Santa Casa, não iam para casa, iam para lá. Lá era dado uma continuidade no tratamento. Com uma equipe médica sempre, equipe de enfermeiros, de toda a equipe médica. Equipe multidisciplinar para esse apoio. Exatamente. Nós temos lá toda a equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, né? E toda a equipe de apoio, que é administrativo, cozinha, lactário, limpeza geral, tudo Até isso. porque ela vive de doações, ela vive de voluntariado, que você diz. A base do Centro de Nutrição ele surgiu graças ao voluntariado, graças a um grupo de pessoas que resolveu abrir aquilo lá com a cara e a coragem. Para se tornar melhores e resolveram ajudar o próximo. Exatamente. E aí criaram aquilo lá. Então, nós atendemos crianças, famílias extremamente carentes, né? Não que algumas pessoas que têm um pouco de uma condição melhor não já utilizaram. Porque o parâmetro de condição melhor é relativo, né? Às vezes muitas vezes a mãe não sabe como lidar, inserir papinha para a criança, desmamar, ela vai buscar ajuda lá. Porque nós somos referência no município, né? Nós somos referência. Então, por que é centro de nutrição? Porque ele trabalha todos os distúrbios nutricionais. Naquela época, quando abriu, existia basicamente a desnutrição. Hoje... Não que não existisse, mas em termos de pesquisa, né? Todas as outras não... Hoje mudou o perfil da desnutrição. Hoje nós temos PSF, nós temos agências de comunitário de saúde, nós temos mais vagas em creche, nós temos mais médicos, mais postos de saúde, nós temos a pastoral da criança, muitas ONGs que surgiram para dar apoio também, para que ajudam. Então a condição social mudou dessas famílias, os próprios programas de distribuição de renda, né? Então as hoje bolsas, né? Aquela desnutrição ela existe bem pouca, não erradicou, mas ela diminuiu. Ainda existe. Ainda existe. Só que hoje nós temos outros problemas, né? Isso é bom pra quem tá em casa, Mina, sabe? Que tem aquele filho que tá reclamando que não ganhou tal presente, que tá assim, com a geladeira farta, cheia. Ai, mãe, tô comendo demais, que a geladeira tá cheia. O problema de algumas pessoas hoje é reclamar que estão comendo demais. Ou eu não quero isso, eu não gosto disso. Sim, né? Eu quero aquela outra coisa, né? E nunca vai estar satisfeito, porque depois que tiver aquilo, vai querer outro, que vai querer outro, sendo que estão cheios de crianças
ainda existem casos de desnutrição. Exatamente. Então hoje a desnutrição ela está mascarada, hoje tem muita alergia, muita intolerância a determinados alimentos, refluxo, doença celíaca, tudo isso nós tratamos lá hoje. Hoje mudamos o perfil. Como mudou o perfil da desnutrição, nós estudamos, buscamos, nos adaptamos e estamos tratando a demanda de hoje. Eu quero depois no próximo bloco você explique um pouquinho dessas doenças que mais acometem as crianças, até não é para esclarecer para os pais o que é, de repente está em casa e nem está sabendo que tem um problema aí dessa desnutrição oculta, né? Ok, nós vamos chamar um intervalo, mas antes de fechar esse bloco, uma dica de degustar. Bem, o que fazer para falar com mais fluência? Existem várias formas de trabalhar isso, mas uma dica que nós gostamos de passar para os nossos alunos é a seguinte: não se preocupe em tentar falar como um estrangeiro tão rápido. A maioria dos alunos eles querem sair na frente na turma e já quer sair falando rápido, já quer sair falando como se fala em filme, e começa e no fim você não entende nada. O ideal, na verdade, no começo é não se preocupar com isso. Se preocupa no começo em pronunciar cada palavra claramente. Por exemplo, numa frase grande, eu não preciso pegar velocidade, porque eu só vou conseguir pegar velocidade e falar bem quando eu estiver falando bem devagar. Então, devagar, a gente vai acelerando com o tempo. E isso tem forma de fazer, a gente vai ganhando prática com isso, com o tempo. Então, por exemplo, eu tenho alguns alunos que se preocuparam em falar rápido e durante as aulas eu não entendo nada. E eu ainda falo, excuse me, o que você está querendo dizer com isso? Então, o ideal mesmo é, vá devagar, se preocupe em pronunciar bem e com clareza cada palavra, e com o tempo você vai ganhar velocidade, você vai ver que você vai estar falando rápido e bem e claramente. É muito feio falar rápido e sem se fazer entender, tá? Fica aí mais uma dica da Bly Idiomas de inglês. Obrigado! Volta, estamos degustando a vida com a Mirna, não vou falar o sobrenome, é descendente do quê? Alemães. Alemães, então fala de novo, Solé. Utzig. Utzig. Isso. Opa! E essa sua vontade, né? Porque esse seu voluntariado com isso, né? Porque você começou voluntariando nessa... É uma ONG? É uma ONG, né? Você começou voluntária. Exatamente. Eu comecei a ir até o centro de nutrição uma vez por semana para brincar com as crianças, para levar um pouquinho de amor, de afeto, de tempo para as crianças. Nutrindo também. Nutrindo com de afeto. Amor, claro. Nutrindo com amor e afeto. A partir daí, eu fiquei 4 anos, entrei para a diretoria, que é toda voluntária. Okay. E aí, a partir daí surgiu a vaga de assistente social, eu entrei para trabalhar e estou lá até hoje. Ok. E tem muitas coisas que a assistente social pode estar fazendo lá dentro. Muito, muito. Hoje não se separa, não dá para trabalhar a saúde sem o social, não dá para trabalhar nada sem o social. Você precisa estar sempre acompanhando, né? E o centro de nutrição se depara com muitas dificuldades. Sim, a gente atende, na maioria, famílias muito carentes, né? Okay. Que não têm condição, elas são vítimas do nosso sistema econômico, porque elas não estão lá com os filhos, porque elas deixaram os filhos passar fome. Elas estão lá porque elas não têm condições de comprar o alimento adequado para o filho delas. Muitas vezes um leite... E até uma desinformação, né? Uma questão de educação, que vocês acabam fazendo, além de nutrir,
educando também. Sim, nós trabalhamos, né, um trabalho psicossocial de educação mesmo, né, onde nós fizemos visita domiciliar, vamos até a casa dessa família para conhecer a realidade dela. Porque, Marcela, não adianta nada a nutricionista da entidade atender a mãe e falar assim, olha, você precisa dar no meio da manhã uma maçã, depois você tem que dar uma fruta tal, um alimento tal, se aquela mãe mal tem arroz e feijão para comer. Então tem que ser trabalhado cada família dentro da sua especificidade. Por isso que a gente precisa ir até a casa, conhecer. Muitas famílias não têm água encanada dentro de casa, muitas famílias não têm um fogão, cozinham lá fora numa pedra, com uma chapa de alumínio em cima. Tem um mínimo de situações de sobrevivência, né? Muitas... Que é um teto. Exatamente, moram em locais totalmente desapropriados, totalmente sem condições de higiene, moram em beiras de rio que quando chove alaga tudo, dormem muitas vezes 8 pessoas num colchão de casal, a mãe e o pai com um monte de criança no Gente, quem está em casa, para de reclamar. É uma realidade muito, muito adversa. Que você, muitas vezes aqui fora, você não tem ideia do que existe, né? Por aí, essas pessoas que passam essas dificuldades. E que tipos de doenças, né, distúrbios nutricionais mais aparecem para vocês hoje em dia? Antigamente você disse que era desnutrição. Hoje em dia, o que mais aparece? Hoje em dia, refluxo. A maioria das crianças estão nascendo com refluxo. Aí tem que haver uma alimentação diferenciada. As intolerâncias à lactose, alergias, cada vez mais intolerância à lactose, as alergias à soja, a leite, a glúten, que é a doença celíaca, né? A intolerância ao glúten. Então, tudo isso, muitas vezes a mãe leva a criança apresenta uma diarreia, ou uma erupção de pele, ou começa a perder peso. A mãe leva no médico, se o médico não tiver um olhar para o distúrbio nutricional, ele não vai achar, ele vai tratar de diversas maneiras e não vai achar o que está realmente provocando, né, aquilo. Então, a nossa equipe lá é especializada justamente para ter essa visão, para procurar o diagnóstico desses distúrbios. E já tiveram bastante casos de sucesso, com certeza. Muitos, muitos. Hoje nós temos mães, mulheres com 18, 19 anos que estão grávidas, estão sendo mães, que vão até a entidade buscar um atendimento de saúde para elas e elas já foram crianças internadas ali. Olha, então são histórias de sucesso mesmo. Temos avós que estão lá, que trouxeram, o outro filho já foi internado, agora o neto está internado de novo. Então, a comunidade de Foz do Iguaçu, muita gente já passou por lá. Então, no próximo bloco, eu quero saber, né, se tem bazares, né? Tem bazares, tem pão, tem cuca, tem sabão, tem muita coisa boa. Então tá, então deixa o próximo intervalo para você me dar dicas, porque a gente precisa, né, estratégias para sempre ajudar, né? Ok. Degustar a vida, uma dica de degustar antes do nosso intervalo. Não, tristeza e depressão não são a mesma coisa, né? Tristeza são as oscilações normais que nós temos no nosso dia a dia. Muitas vezes, consequências de eventos que aconteceram na nossa vida. Quando você tem a perda de um ente querido, você acaba ficando triste. A tristeza, por si só, ela não constitui um problema médico a ser tratado. Ela vai passar a ser um problema que necessita de tratamento a partir do momento que ela se constitui como um dos sintomas da depressão, que é uma doença já descrita e caracterizada que tem vários componentes, como a tristeza, a angústia, a falta de ânimo para fazer as coisas, a falta de apetite, uma sonolência excessiva e, por final, uma desesperança. Isso sim constitui um quadro depressivo, que necessita de uma intervenção maior.
De volta ao nosso último bloco de Degustar a Vida, e eu estou com a Mina, assistente social, que deu o seu carinho para nutrir as crianças. Exatamente. Literalmente. Até hoje. Até hoje. E a gente precisa de estratégias, de ações para conseguir que o Centro de Nutrição Infantil fique bem. Porque ele precisa dessa ajuda. Precisa. A gente recebe uma subvenção do governo municipal, né, que entra com um valor que nos ajuda, mas infelizmente é insuficiente para manter a entidade. São profissionais de saúde, profissionais que têm um salário um pouco alto, são pessoas especializadas, então requer realmente um custo. E também tudo que vier para somar, para multiplicar, como eu aprendi com a minha amiga, para alavancar. Isso aí. Só pode melhorar, por exemplo, depois um equipamento, Claro. mais treinamentos, mais educação. Exatamente. Então, gente, o que vier para somar, quem estiver em casa puder ajudar. E para a gente conseguir somar, juntar tudo e tocar aquele espaço, a gente conta com diversas atividades. O que vocês fazem? É feito pão todas as semanas, são pães deliciosos, pão integral. Tem um pão dia que fica pronto da semana? Tem na quarta-feira, todas as quartas tem pão. Você pode ligar no 3574-4190 de manhã cedinho, já reserva o seu pro café da tarde. Tá bom. A cada 15 dias, na quinta-feira, sai cuca, aquela cuca receita alemã, Cuca receita alemã, gente, quem não conhece, cuca é um prato alemão. Muito boa. E fizemos sabão também. Tudo isso são atividades que a gente envolve as mães. As mães ajudam a fazer para elas aprenderem, para elas conseguirem a sua autonomia também, né? sabe? Como pessoa, como profissional, e aprender a fazer alguma coisa diferente. E os bazares, né? O que são esses bazares? Os bazares são o seguinte: as pessoas doam roupas, né, que não serve mais, que não usa mais, tem uma criança, perde rápido, leva para o Centro de Nutrição Infantil, que é muito útil, nos ajuda muito. Primeiro, a gente direciona essas doações para as famílias. Que estão precisando dessa roupa. Exatamente. Quem está E precisando... quanta gente deve estar com o armário lotado de coisas que já vai fazer 1, 2 anos, não está usando. A gente sempre tem alguma coisa que não Sim, usa, né? então vamos abrir o armário e colocar para fora. Dá para pegar e sempre acha alguma coisa. Para receber novo, né? Exatamente. Então, a gente faz um bazar mensal, que são um preço simbólico de R$1. Até para ter valorização, sabe? Não sou contra essa doação, mas se tiver um bazar que a pessoa, né, ela valoriza. Ela valoriza, por mais que seja claro. 10 centavos, 50 centavos, R$1, eu paguei, né? Ela comprei com o meu trabalho. Isso. E nós realizamos um bazar anual, que é todo ano no mês de setembro, tá chegando aí. Ok. Onde a gente faz um mega bazar. Fique na moda fazendo bem. Ah, ok, que é essa camiseta. O nosso slogan, moda, nosso coração costuradinho aqui. Então, esse bazar é feito com peças selecionadas, coisas boas, semi-novas. E, aliás, as pessoas não têm que ter preconceito de bazar, porque tem isso, que é bazar porque é usado. Tem muita gente que se veste muito bem, só se veste em brechó. Com certeza, né? com certeza. E esse nosso bazar é um bazar elegantérrimo. Recebemos coisas lindas, selecionadas. Sim. E a gente faz, uma excelente fonte de renda, que nos ajuda bastante no final do ano aí para cobrir folha de pagamento de 13º, de férias. Sim, você também acompanha essa questão administrativa, é necessário, claro. Né? Porque ninguém tá de luz ali, Exatamente. Né? Então, quem tiver qualquer coisa em casa e quiser, pode levar para o Centro de Nutrição, sempre estamos recebendo e vai nos ajudar muito. Que bom, né? E foi uma ótima ideia, né? Fique na moda fazendo o bem. Perfeito. Muito obrigada pela presença. Adorei saber sobre o Centro de Nutrição Infantil, que muita gente está aqui, mas como você disse, desconhece a utilidade, a importância. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, nós temos nosso Facebook, procura lá, Centro de Nutrição Infantil. Claro que a internet é tão fácil, né? Você vai ver as fotos, ver as novidades, a gente está sempre atualizando com os eventos. Perfeito. E você fica bem informado. E também você pode dar uma passadinha lá para conhecer, na rua Antônio Raposo, 642, no centro. O telefone é 3574-4190. Perfeito. Para fechar nosso programa, já que você está degustando a vida comigo, eu queria saber o que é degustar a vida para você. O que é degustar a vida? É poder ver o próximo bem, ver aquelas crianças que entram lá, magrinhas, pequenininhas, saindo com as bochechas rosadas, bem com a saúde, com o hemograma delas perfeito. Isso é degustar a vida. Isso é degustar a vida, né? Para todo mundo. Obrigada, Mina, obrigada pela presença. Obrigada, e muito bonito você, o trabalho Marcela. de vocês, viu? Obrigada. Degustar a vida agradece a presença de vocês. Até no nosso próximo programa.